E nesse mundo hiperconectado, que a gente só mostra a carinha bonita, a gente está perdendo cada vez mais o relacionamento e o aprofundamento, inclusive, de quem nós somos e quem queremos ser nesse babado. Se liga aí que eu vou te dar baby steps para o protagonismo, que é um dos pilares da cultura cool. Tá ligado que eu falo aqui muito sobre a cultura, né? O mindset cool. O que quer dizer isso, né? É a história do co-criar, do colaborar, de trabalhar em rede, de entender que você não precisa ser o cara que sabe tudo, conhece todo mundo. Na verdade, você tem que ser a pessoa que conhece quem faz, que sabe fazer aquilo que você não sabe e que pode te complementar. E por que eu estou começando o vídeo que fala de protagonismo e o baby step para você se conhecer e se entender, falando desse mindset cool? Porque vou retomar uma coisa que eu já falei em alguns vídeos aí do passado. Se a gente está falando que o mercado mudou e que a gente não sabe o que está por vir por causa dessa hiperconexão, inteligência artificial, IoT e toda essa modernização, a gente não tem ideia de quais vão ser os nossos desafios e muito menos quais vão ser as profissões do futuro. Mas a gente tem que se preparar para atuar nelas, mesmo não tendo ideia do que vai ser. Uma coisa que a gente já sabe e tem certeza que vai rolar é que nós seremos long life learners. O que isso quer dizer? Acabou aquele movimento de ter a vida fracionada em etapas, né? Aquela etapa em que você estuda, trabalha, casa, reproduz, trabalha, aposenta e aproveita a vida. Acabou isso. Por quê? Gente, não vai ter, assim, hoje eu entro em desespero quando eu vejo que ainda estão preparando as crianças para a universidade. Não vai rolar mais isso, porque agora, cara, você tem que aprender, as tecnologias mudam tão rápido que você tem que aprender e reaprender em cima do que está rolando. Então, hoje eu tenho que aprender, por exemplo, a programar em Java. Meu irmão, agora você tem que saber linguagem R ou Python, sei lá, o que tiver em voga naquele momento. Então as questões técnicas elas vão ficar para trás, porque à medida que você precisar e o que estiver em ascensão naquele momento é o que você vai aprender, implementar e já partir para aprender a próxima. Eu sou um pouco relutante numa coisa que a galera fala muito hoje em dia, que a gente tem que aprender a aprender ou desaprender. Cara, não, eu acho que você tem que estar preparado para aprender e consumir conhecimento o tempo todo, mas mais do que isso, conseguir entender o que é relevante para você ou não. E esse é o primeiro passo do protagonismo. E o protagonismo é um dos elementos da cultura e do mindset cool. Você tem que entender quem é você, cara. O que realmente te movimenta. Se você pegar os caras foda de mercado, e aí eu tô falando de um Warren Buffett, eu tô falando de um Steve Jobs da vida, ou do menino lá do Facebook, que eu nunca lembro o nome dele, do Zuckerberg. Esses caras não necessariamente precisavam ir para a faculdade para aprender nada, mas assim, eles já sabiam desde sempre qual era a paixão, o que movimentava e o que dava tesão neles. E a gente hoje, se eu parar agora e fizer uma provocação e te perguntar o que é importante para você, no que você é bom, o que você gosta de fazer. E eu não estou falando de hobby, estou falando assim, o que te leva no estado de flow, que é aquele momento de profunda concentração e que de repente você vê que o tempo passou e você nem percebeu. Eu tenho certeza que você não vai ter essas respostas assim, ó, na ponta da língua. E esse é o primeiro passo do protagonismo. Na hora que você entende e começa a elencar o que é importante para você, o que você gosta de fazer, o que você tem interesse em se aprofundar e ser cada vez melhor, continuar estudando e incrementando os seus conhecimentos para melhorar a tua produção, aí você descobriu de repente um talento e uma paixão. E isso é o principal combustível para você criar um legado, ou seja, algo que pode existir além da sua existência. Difícil isso, né? O que eu estou falando é
alguma coisa que você vai construir bases e que pode existir até depois que você morrer, por exemplo. Na hora que você entende um pouco mais sobre você e o como você reage às questões de contexto, cenário, como você reage em situações de risco, pressão, como você se relaciona, o que pode azeitar ali uma operação. Quando você entende a sua personalidade e a forma como a sua personalidade impacta os seus comportamentos, vai ficar muito mais claro para você como lidar com o próximo tripé do Mindset Call, que são os outros. Porque aí você vai, de fato, entender quais são as pessoas que têm que orbitar bem perto de você, porque aquela máxima que diz... Eu sempre achei que isso era uma sacanagem da minha mãe, porque quando eu era adolescente, vou fazer um parênteses, ela falava, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. Eu falava, putz, é um jeito sempre de falar mal de algum amigo meu, ou sempre recriminar alguma coisa que eu tô fazendo, porque tudo que eu penso tá errado, aquele movimento meio rebelde, né, da adolescência. Mas o fato é, se você consegue se relacionar as 5 pessoas que você tem mais próximo, se elas são pessoas que têm conhecimentos diferentes e mais aprofundados em assuntos que você não tem, se ela tem comportamentos diferentes e já passaram por situações que você está passando, se elas têm formas de combinar fatores que estão além do próprio conhecimento para poder criar alguma coisa nova, ou se elas podem contribuir para te tirar da sua zona de conforto, aí eu posso dizer que você está bem cercado. E eu não estou falando só daqueles amigos que vão tomar cerveja no dia a dia, eu não estou falando que isso é irrelevante ou que você não deva fazer. Mas o fato é, as pessoas que estão mais próximas de você são as pessoas que vão influenciar toda a sua rede de relacionamentos, e a sua rede de relacionamentos pode impactar, sim, no sucesso das suas iniciativas, independente se você está abrindo um negócio ou criando um projeto da empresa. Sabe por quê? Porque na hora que você encontrar um desafio e tiver alguém muito próximo que é capaz de te dar a dica, sugestão, uma orientação para te direcionar para o caminho que vai dar mais resultado, com menos custo, talvez até mitigando riscos aí que você não estava nem imaginando, vão te ajudar a chegar no que é sucesso para você muito mais rápido. E eu confesso que eu só entendi a diferença disso, e a diferença e o impacto que isso tem na vida depois de mais velha, assim, depois de algum tempo trabalhando e percebendo como relacionamentos que eu fiz já na vida adulta, no âmbito empresarial, e que eu acabei carregando para minha vida profissional e compartilhando outros desafios, que eu consegui pegar, inclusive, vou dar um exemplo mais claro, né? Tipo, eu conheci numa situação de trabalho um casal. Um casal também de empreendedores, eles são sócios na iniciativa deles, e eu tava numa época mega difícil com o Fernando, que eu já comentei com vocês que em 2019 a gente quase se separou, e isso impactou sim nas iniciativas da empresa e o como a gente estava atuando ali, e eu não tinha compartilhado isso com ninguém. E um belo dia eu encontrei a mulher desse casal e contei pra ela o que estava rolando, e ela tinha passado exatamente a mesma coisa um ano antes. E foi ali que eu me toquei que talvez eu estivesse entrando em depressão, e eu não queria assumir isso pra ninguém. E quando ela me contou o que foi acontecendo, como ela se tratou e o que rolou com ela depois, eu falei, cara, tá aí. Eu fui atrás para me tratar e me equilibrar ali, inclusive, né, ter um equilíbrio químico e hormonal, e ajudou com que eu entrasse no trilho mesmo da empresa. E ela acabou sendo uma super parceira na criação de um produto que fez a virada do nosso negócio agora em 2020, quando a gente de fato assumiu essa estratégia do Menage B2B2C, que a gente foi entender a ponta, os hábitos de consumo, e mudou completamente os produtos e serviços que a gente estava oferecendo. E eu contei toda essa história para mostrar que o olhar para dentro e o olhar para mim, olhar para a relação de dentro de casa, entender o que me motivava, que era essa minha capacidade de olhar para as pessoas, entender o que elas estavam passando, fazer um paralelo disso com o que as empresas estavam passando, compartilhar isso com o Fernando e ele decodificar
essas histórias em estratégias, inclusive para negócios, transformando isso em produtos de conhecimento, é que fez uma mudança assim. Eu vou falar, ela é tão significativa que eu vou até abrir para vocês. É um impacto tipo de 10 vezes no número, porque 10 vezes no faturamento, porque reduziu muito os custos e aumentou o nosso nível de produtividade. Eu não sei ainda o percentual, mas aumentou consideravelmente. Então, o primeiro, o baby steps mesmo para você assumir o protagonismo olha para você, entende o que é importante, veja e perceba seus talentos e o como você pode melhorar eles, na verdade, e quem são as pessoas com quem você se relaciona e de que forma elas podem se conectar a você para explodir isso daqui em uma série de possibilidades, não só de negócios, mas que também podem impactar na sua vida. E eu acho que é isso. Esse é o Baby Steps para o protagonismo. Eu te vejo no próximo.